Irmãos, lembro que o meu tema geral ontem e hoje é Calvino, os puritanos e o trabalho. E ontem, em minha primeira palestra, nós vimos o fundamento do nosso trabalho, que o fundamento do nosso trabalho está no trabalho de Deus, o trabalho de Deus na criação, na providência e na redenção. E que, portanto, como pessoas salvas em Cristo Jesus, nós temos que trabalhar em dependência do trabalho de Deus e nós temos que rogar a Ele para que o nosso trabalho seja ajustado ao trabalho dEle. Vimos também o conceito sobre a questão do dia de descanso, como um dia em que nós paramos para que Deus trabalhe em nós, a fim de ajustar em nós o seu trabalho. Hoje nós vamos dar mais um passo em direção em termos de entendimento bíblico sobre essa questão do trabalho. Nós vamos ver aquilo que diz respeito à questão da vocação. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Quando nós nos aproximamos dessa ideia de vocação relacionada ao trabalho, nós estamos lidando com uma ideia que é uma ideia que vem da Reforma Protestante. Como vocês ouviram ontem, antes, no catolicismo medieval, prevalecia a seguinte ideia, que o trabalho sagrado era o trabalho para o qual Deus chamava o homem. Mas o trabalho secular era um trabalho inferior, que Deus não tem muita relação com esse trabalho. Então, o trabalho que unia o homem a Deus, no trabalho de Deus, era apenas o trabalho sagrado. Portanto, o conceito de vocação, o chamado de Deus, era entendido somente em relação à vida religiosa. Por exemplo, um monge seria alguém vocacionado por Deus. Um pedreiro não seria alguém vocacionado por Deus. Por quê? Porque o trabalho do monge era visto como uma obra de Deus. Mas o trabalho do carpinteiro, do pedreiro, era visto como um trabalho terreno, um trabalho do homem. Então, esse tipo de perspectiva sobre o trabalho, sobre a vocação, gerou, então, uma atitude negativa em relação ao trabalho. Isso pode ser visto, por exemplo, bem antes do período medieval, no próprio Agostinho. No livro A Cidade de Deus, Agostinho diz o seguinte: labor, embora útil, é em si mesmo uma punição. Então notem que a perspectiva de Agostinho era bem negativa sobre o trabalho. Então, como foi que as coisas mudaram? Foi com Lutero. Lutero começou a ensinar sobre o sacerdócio de todos os crentes. E, a partir daí, ele começou também a falar sobre o chamado, a vocação, o beruf. Então, ele começou a falar da vocação de Deus ao homem. Então, quando chegamos a esse tema da vocação em relação ao trabalho, o trabalho específico de uma pessoa como sendo uma vocação, isso se deve ao fato que Deus realizou uma grande obra na época da Reforma, mudando a maneira das pessoas enxergarem a vida como completamente. Então não foi só uma reforma em relação à doutrina, mas em relação também à cosmovisão. Então, quanto a isso, nós podemos dizer o seguinte, como se Lutero tivesse aberto o caminho, então Lutero abriu o caminho, poderíamos dizer que Calvino alargou esse caminho, e depois poderíamos dizer que os puritanos adornaram esse caminho. A ponto que muitos escritores, inclusive escritores que nada têm a ver com o cristianismo, reconhecem que essa perspectiva da vocação em relação ao trabalho tornou-se uma das ideias mais importantes e mais destacadas dentro do calvinismo. Então, obviamente, isso traz à tona a influência da reforma, especialmente no que tange ao desenvolvimento das nações. Podemos notar que o progresso ocorrido naquelas nações de maioria protestante está relacionado com a perspectiva que aquelas pessoas daqueles determinados países tinham a respeito do trabalho como sendo o chamado, a vocação de Deus para o homem. Dito isso, nós podemos trazer mais uma vez à memória que o trabalho em si mesmo, seja qual ele for, é a vocação do homem. É o chamado de Deus. Deus chama o homem para trabalhar. Deus chama o homem para se unir ao trabalho dele, para a glória do seu próprio nome.
Esse trabalho, então, tem que, como vimos ontem, deve ser à luz do fato de que Deus é o Criador de todas as coisas, à luz do fato de que Ele é o provedor, o mantenedor de todas as coisas, e à luz do fato de que Ele é o redentor do seu povo. Agora, o trabalho, então, é a vocação de Deus. Mas sabemos, nem todos trabalham na mesma coisa. Então, temos de falar agora em termos mais específicos sobre a questão deste conceito de vocação recuperado na Reforma. Isto é, que Deus chama cada um a um trabalho específico. Então, esse trabalho específico para o qual nós somos chamados, de forma bem particular, por Deus, isto é, a nossa vocação. Então, notem que a vocação é um chamado. É um chamado de Deus. E quanto a isso, os puritanos diziam, então, que todo cristão tem uma vocação. Então, notamos que trabalhar conforme a nossa vocação significa atender, obedecer o chamado específico de Deus para a nossa vida. Falando sobre isso, sobre esse chamado específico, o puritano William Perkins falou em um sermão em 1603, um sermão em 1 Coríntios 7:20, intitulado Um Tratado sobre as Vocações ou Chamados dos Homens. E ele falou sobre a vocação geral nesse sermão. Ele falou também sobre a vocação pessoal. A vocação geral, segundo Perkins, é o chamado de Deus para nós sermos cristãos. E poderíamos lembrar aqui dos 3 ofícios que nós temos como cristãos, como sacerdotes, profetas e reis. Então, Perkins mostrou que temos esse chamado geral, somos chamados para sermos cristãos nesse mundo. Mas ele também mostrou que há uma vocação pessoal, há uma vocação relacionada com um ofício específico. E então Perkins, em seu sermão, fez uma relação dessas duas vocações. Então ele disse o seguinte, olha, um cristão nesse mundo tem que mostrar que ele é um cristão, não só quando ele está no culto, não só quando ele está em sua casa, em suas orações, não só em suas conversas com os amigos, mas ele tem que mostrar igualmente que ele é vocacionado para ser um cristão na sua vocação diária, no seu trabalho, na sua vocação pessoal. Ele escreveu o seguinte sobre essa vocação pessoal. Uma vocação, ou chamado, é um certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Toda pessoa, de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e particular em que caminhar. Notem, então, que a vocação sobre a qual Perkins fala não é simplesmente uma vocação para um trabalho remunerado. Ele fala sobre um certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus. Então, essa vocação sobre a qual ele fala é a tarefa que Deus dá ao homem. Deus dá ao homem uma tarefa específica. Isso é o chamado de Deus para esse trabalho específico. Então, fica claro que nessa perspectiva, o que é o homem? Ele é um mordomo que serve a Deus por meio do seu trabalho. Então, o trabalho, o cumprimento da vocação, é visto aqui não como um fim em si mesmo. O trabalho não é o fim, a vocação não é o fim a qual queremos chegar. A vocação é apenas o meio para alcançarmos um fim. E qual é o fim? Se lemos os puritanos, veremos. O fim é glorificar a Deus no serviço ao próximo. O que deve ter consequências, então, em toda a nossa maneira de trabalhar e nossa perspectiva sobre o trabalho. Então, notamos assim que a vocação tem como fundamento a soberania de Deus. O direito de Deus dizer como cada um de nós deve viver. Por isso Calvino escreveu
o seguinte, ele diz assim, a Escritura usa esta palavra vocação para mostrar que uma forma de viver não pode ser boa, nem aprovada, a não ser que Deus seja o seu autor. Diz mais, esta palavra, vocação, também quer dizer chamado. E esse chamado implica em que Deus faça um sinal com o dedo e diga a cada um, quero que vivas assim ou assim. Então fica claro que quando estamos falando dessa questão da vocação, pensando, por exemplo, sobre a escolha de uma profissão, essa escolha da profissão tem que ser de acordo com esse chamado de Deus, para um trabalho específico. Então, se vamos para as Escrituras, vamos perceber o seguinte, quando estamos falando de escolher um trabalho para nós, uma vocação, seguir uma vocação, essa escolha, no final das contas, não é determinada por nós mesmos. É a escolha de Deus para nós. Então, nesse processo de descobrir qual é a nossa vocação, o que queremos descobrir? Queremos descobrir a vontade específica de Deus para a nossa vida. Portanto, a menos que nós cumpramos esta vontade de Deus, se nós não cumprimos essa vontade de Deus, nós não vamos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Se você diz, por exemplo, eu não estou interessado em descobrir a vocação para a qual Deus me chama, mas eu acho que tem oportunidades para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido, na perspectiva de Calvino, na perspectiva dos puritanos, e eu creio no ensino da palavra de Deus, tal pensamento é um pensamento mundano. Ele não condiz com o Deus soberano regendo sobre a nossa vida. Então, seguir por esse caminho é andar desalinhado com o propósito de Deus. Então Deus chama você para uma posição e você quer seguir desalinhado, desajustado a esse propósito de Deus para a sua vida. Resultado disso é que se alguém segue por esse caminho de desobediência à vocação de Deus para a sua vida, o trabalho dessa pessoa não será para a glória de Deus. Então ela pode amontoar riquezas, pode prosperar, pode seguir bem, mas no final das contas há uma completa inutilidade de todo o seu trabalho. No final das contas, será nada. Então, à luz disso, em vez de nos perguntarmos o seguinte, em que especificamente eu devo trabalhar? Um jovem pode perguntar isso. Em que especificamente eu devo trabalhar? Creio que seria melhor trocarmos a pergunta e formularmos da seguinte maneira. Qual é o trabalho específico de Deus que Deus me dá a fazer nesse mundo? Qual o trabalho específico que Deus me dá a fazer nesse mundo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Agora, como obter a resposta? Será que nós vamos descobrir qual o chamado específico de Deus para as nossas vidas? De repente, abrindo a nossa Bíblia, fechando os olhos, orando e colocando o dedo em algum texto para tentar ver o que Deus quer nos dizer? Certamente que não. Não vamos encontrar também um versículo específico dizendo, fulano, você deve trabalhar assim. E também não devemos esperar nenhuma voz especial vinda do céu, um anjo que nos apareça para dizer qual é a nossa vocação. Então, como podemos descobrir? Se Deus tem um chamado para cada um de nós, a nossa vocação, como podemos descobrir qual é essa vocação? Temos então, em primeiro lugar, de observar certos princípios que vão eliminar muitas coisas do nosso caminho. E eu quero aqui mencionar alguns desses princípios. Esses princípios têm fundamento em Efésios, capítulo 4, versículo 28. E se vocês observarem o contexto desse versículo, descobrirão que o versículo 28, como os outros versículos anteriores e posteriores, estão relacionados com os frutos da nova vida em Cristo Jesus.
Ou seja, estão relacionados com o despir-se dos feitos do velho homem e o revestir-se dos feitos do novo homem. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olhando para Efésios 4:28, percebemos então que no final das contas, devemos lembrar que Deus quer que nós o sirvamos, que o nosso trabalho se ajuste ao trabalho dele, e aí podemos nos perguntar, qual é uma das maneiras que o nosso trabalho se ajusta ao trabalho de Deus? E Efésios 4:28 nos mostra isso. Ou seja, o nosso trabalho tem como objetivo servir o próximo. Isso é o ensino geral de Efésios 4:28. E, de novo, cito o puritano William Perkins, que ele disse o seguinte: o verdadeiro objetivo de nossa vida é servir a Deus, em servir ao homem. E como recompensa desse servir, Deus envia sua bênção sobre os trabalhos, permitindo que eles recebam por seus labores. Então, perceba que ele está colocando, dizendo, olha, o objetivo do trabalho ou de seguir uma determinada vocação não é financeiro. Deus nos chama para servi-lo, servindo ao próximo, e apenas como consequência desse nosso serviço, pela graça de Deus, Ele nos abençoa e faz com que nós tenhamos a recompensa pelo nosso labor. Portanto, à luz disso, desse princípio, a escolha de uma determinada vocação não deve ser baseada naquilo que ela pode trazer de benefício, seja de ascensão social ou financeira. Não é, por exemplo, dizer, bom, qual é o trabalho que mais dá dinheiro no momento? Eu acho que é técnico em tal coisa. Então a pessoa diz, farei um curso nessa área. Agora estamos precisando de muitas pessoas, vamos supor, em engenharia mecânica. Então alguém diz, então farei a faculdade de engenharia mecânica. Mas sendo que ela não está fazendo isso porque sente o chamado de Deus, mas simplesmente porque ela quer ganhar mais e quer então ter uma posição social acima. Conforme Efésios 4:28, e lemos há pouco as palavras de William Perkins, essa escolha tem que ser baseada no nosso desejo de servir ao próximo neste mundo. Ou seja, meu desejo é servir a Deus, e servir a Deus equivale a servir ao próximo. Segundo princípio, ainda em Efésios 4:28, a profissão escolhida deve ser algo bom. Isto é, algo que seja proveitoso. Não é só que é um serviço, mas deve ser um serviço proveitoso aos outros. E aqui nós podemos, mais uma vez, recorrer ao nosso irmão Calvino. Ele tem um sermão em Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 28, e eu vou ler um pedaço desse sermão para vocês. Calvino diz assim: mas ainda, São Paulo, aqui, ajunta as circunstâncias que bem merece ser observada. É que ele, no caso Deus, é que ele quer que trabalhemos naquilo que é bom. E por que acrescenta isso? Por um pouco observemos quanto há de profissões no mundo que não servem senão à corrupção e que não são outra coisa senão caça-níqueis, como se costuma dizer. Verdade é que disso não nos parecemos apercebidos. E por quê? Porque contente está cada um em que aqueles que têm sejam pródigos, para que o dinheiro seja semeado em toda parte. E depois, aqueles que não podem, ao que lhes parece, ganhar a vida de outra maneira, acharão todos os dias invenções novas, a fim de forçar as bolsas dos bobos e daqueles que se entregam assim à irreflexão. E ademais,
àqueles que têm de quê, querem também mostrar-se e fazer-se de bravos em conformidade com o mundo. Eis porque as ocupações que não servem senão à aparência e à pompa, e a não sei que deleite e engodos, e que não são próprias senão para corromper as pessoas, querem assim fazer crer que nelas não há o que censurar. Ora, São Paulo, por esta causa, faz uma distinção. Não basta que se diga, eu trabalho, eu tenho a minha ocupação, ou eu desempenho tal serviço. Isso não basta. Que se leve em conta, porém, se isso é bom, se é proveitoso aos outros, se pode servir ao próximo. Não visam todas as ocupações e todos os estados a esse fim? E não devem elas também a isso reportar-se? Isto é, não deve cada um buscar em que se poderá empregar para ser inútil? Eis aí porque somos comparados aos membros de um corpo. Se, pois, a mão for utilizada em qualquer proceder que afete a outro membro, e até lhe seja danoso, todo o corpo sofrerá a ruinosa consequência que disso decorre. E então, ele encerra dizendo, assim, pois, por essa razão, impõe-se-nos ter sempre diante dos olhos que, em qualquer estado em que vivamos, ou seja, nossa vocação, é necessário que Deus marche adiante, como se assim nos chamasse e nos guiasse pelo caminho que sua palavra nos mostra. Certo é que jamais profissão alguma será dele aprovada se não for útil e se o público não for dela servido e se também não redundar em proveito de todos. Então fica bem claro, na perspectiva de Calvino, que nenhum trabalho que não redunde em utilidade, em serviço bom para o próximo, pode ser considerado um trabalho que vai glorificar a Deus. Agora, um terceiro princípio. Então, o terceiro princípio é que a profissão ou a vocação que alguém pode seguir deve ser uma vocação digna de Deus. Então, podemos reconhecer aqui, mais uma vez, com Calvino, que a grande maioria das profissões é digna da vocação que Deus chama ao homem, mas, contudo, há certas atividades que são ilícitas. E mesmo que essas atividades ganhem, por exemplo, em nosso país, um caráter legal, um caráter de legitimidade por parte do governo, há trabalhos que não condizem com a dignidade de Deus. Há trabalhos que visam tão somente a exploração ou o prazer. Então, não são um trabalho que traz um resultado eficaz e realmente bom para o próximo. Então, essas profissões que não são dignas, podemos aproveitar aqui de uma lista que Klaas Runia menciona em seu dicionário de ética. Ele divide em 3 classes esse tipo de profissões. Primeiro, aquelas que incluem atividades que podem prejudicar o próximo. Por exemplo, um jogo de azar, certo tipo de divertimento. E eu colocaria aqui aquele sistema de pirâmides, que no final das contas alguém vai levar prejuízo com isso. Também a segunda classe ele coloca aqueles que não prestam serviço útil à sociedade. Então, por exemplo, produzir um determinado tipo de literatura que não redunda no bem da sociedade. Por exemplo, a prostituição também visa somente o prazer e não o bem da sociedade. De novo, poderia citar a questão das pirâmides financeiras, que no final das contas só tem um objetivo, enriquecer a própria pessoa que faz o investimento e não em servir como um bem à sociedade. Terceiro, ele menciona aquelas profissões que, apesar de serem boas e dignas, não são boas para aquele crente em particular. Vamos supor que você tivesse uma fraqueza muito grande com o café,
Que você seja alguém que quando vê uma xícara de café, imediatamente deseja e toma muitas xícaras e poderia até alguém dizer, você é viciado em café. Lógico que não seria muito edificante você trabalhar em uma cafeteria. Então isso seria um problema para você. Então, tendo esses princípios em mente, o princípio que a vocação, que eu devo descobrir qual a vocação de Deus para mim, eu devo olhar se isso envolve o serviço ao próximo, se esse serviço redunda em bem para o próximo e se essa vocação é digna diante de Deus. Tendo esses princípios em mente, e tudo aquilo que nós temos visto até aqui sobre a vocação, ainda precisamos saber como uma pessoa em particular vai descobrir, vai saber a vocação de Deus para a sua vida. Esses princípios eliminam muitas coisas do nosso caminho. Limpam a nossa visão para descobrir qual é a vocação de Deus para nós. Mas eles não dizem qual é a vocação de Deus para nós. Então, por exemplo, temos muitos jovens aqui nessa manhã. E jovens que talvez estejam se perguntando, qual é a vocação de Deus para mim? Como eu vou descobrir? O que você diria a esse jovem? Primeira coisa que nós teríamos que dizer é o seguinte, você tem que reconhecer que a escolha de uma profissão deve ser feita de acordo com a vocação de Deus para você. Então, uma das primeiras coisas que você tem de fazer é mostrar dependência de Deus nesse processo. Não espere simplesmente descobrir sua vocação olhando alguns livros sobre o que é mais rentoso, o que o mercado está pedindo, ou perguntando a professores ou outras pessoas. Em primeiro lugar, você tem que mostrar a sua completa dependência de Deus em oração. Você tem que humildemente rogar a Ele, Senhor, dai-me sabedoria, mostra-me pela Tua providência qual o caminho que o Senhor deseja para a minha vida. Dito isso, temos também de entender que tem certas pistas que vão ajudar. Pistas da providência de Deus, sobre a qual nós ouvimos ontem à noite com o Dr. Bick. Pistas que podem ajudar um jovem a descobrir qual o chamado de Deus para sua vida. E aqui, mais uma vez, nós podemos receber a ajuda dos puritanos. No livro Santos no Mundo, Ryken resume a metodologia dos puritanos para a escolha de uma profissão. Tem 4 pontos essa metodologia. Primeiro, observe os dotes e inclinações internos. Por exemplo, se eu, de repente, desejasse ser um desenhista, eu estava perdido. Os meus desenhos são inferiores ao do meu filho de 3 anos. Então, não ia dar muito certo. Eu não tenho essa inclinação e esse dote para desenhar. Segundo, as circunstâncias externas que levaram a um curso de vida em vez de outro. Então, talvez Deus colocou alguém em uma condição que ele teve possibilidades de estudar muito, de ter contato com muita literatura, e talvez isso vai levá-lo numa direção. Mas talvez outra pessoa tem outro tipo de aspectos da providência de Deus em sua vida, e isso está levando em outra direção. Terceiro, ouça o conselho dos pais, guardiões ou pessoas maduras. E aqui depois vou falar um pouco sobre os pais. Quarto, a educação e os dons adquiridos. Ou seja, chegar até uma determinada situação em que você pode ver, Deus, ao longo da minha vida, tem aberto portas nessa direção. Ele me permitiu fazer certa educação, eu fui aprimorando certos dons. Então, parece que indica aqui. Por exemplo, vamos supor, alguém que tem muita dificuldade para cantar e, de repente, nunca estudou música, nunca tentou corrigir isso e de repente diz, eu quero ser um cantor. Como tem muitas pessoas na TV que querem ser cantores sem terem a mínima condição de sê-lo. Então, notamos assim, com esses pontos dados pelos puritanos, e você pode depois olhar com calma no livro Santos no Mundo, notamos que a escolha da profissão vai observar os atos da providência de Deus
por meio dos quais ele pode estar indicando para nós o lugar específico onde ele nos quer. Agora, chama a atenção dos pais. Um problema é que muitas vezes os filhos vão buscar a orientação dos pais, como os puritanos aconselham, e os pais dão uma orientação como a orientação do mundo. Eles dizem para os seus filhos: olha, veja bem, está vendo aqui, meu Fusca, você não deve ter um carro como esse, seu carro deve ser melhor. Está vendo a nossa casa alugada, você deve ter uma casa própria, você deve ser um homem de mais posses que seus pais. E então começam a projetar na mente do jovem que a escolha tem que ser baseada no aspecto financeiro e não na vocação de Deus para a vida daquele jovem. Então, em vez de direcioná-lo a Deus e a vontade de Deus, eles pegam a mente de seus filhos e as direcionam em direção ao mundo. E aqui, então, devemos perceber que isso pode causar uma grande influência sobre os jovens, fazendo com que eles tenham uma visão errada sobre a vocação e o trabalho. Então, em nossa cultura, essa questão da vocação, às vezes é excluída dos pais, os pais não estão falando sobre isso, na escola tampouco, se falam, a vocação na escola é excluída da vontade de Deus. Então as pessoas sempre estão pensando nisso, em status financeiros, em questão de status social, e não com base nos princípios bíblicos de serviço a Deus, serviço ao próximo, vocação digna de Deus e observação do trabalho da providência. Um outro ponto importante agora, e que talvez vai atingir algumas pessoas aqui, é que nem sempre alguém está exercendo a profissão que deseja. Talvez você diga: eu estou trabalhando em determinada coisa, mas eu acho que essa não é a minha vocação. Agora, como devemos entender isso? Primeiro temos que lembrar sobre a providência de Deus. Deus, por sua providência, determina como nós devemos viver. Então, vivendo debaixo da providência de Deus, nós temos de nos contentar e nos alegrar com a bondade de Deus para nós. E nos contentar com a vocação dele para nós nesse exato momento. Então, devemos proceder assim, aceitando uma determinada vocação, com paciência, com submissão, até que Deus, por sua graça, nos abra outra porta e que finalmente nós cheguemos àquela vocação que nós consideramos que é a vocação para a qual Deus nos chama. E por que isso pode acontecer? Esse tipo de vocação temporária para depois chegar em uma vocação final. Porque Deus pode, por exemplo, usar uma vocação temporária para nos treinar para a vocação final. Vamos dar um exemplo na Bíblia. José. Se perguntamos, no final das contas, qual é a vocação de José? Olhando o final da história, diríamos: a vocação de José é ser governador do Egito. Mas vamos lá no começo, onde ele está? A primeira vocação de José foi servir a quem? Foi servir a seu pai. Mas depois, pela providência de Deus, ele foi tirado da casa de seu pai e foi chamado para servir a quem? Servir a Potifar. Depois ele foi tirado da casa de Potifar e ele foi chamado para servir aonde? Na prisão. E finalmente Deus o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito. Agora, observe o seguinte: como foi que José reagiu diante de cada momento da vocação de Deus para a sua vida? Não foi com murmuração, não foi com reclamação. Talvez alguém reclame de seu salário baixo. José não tinha salário na prisão, e tampouco na casa de Potifar. Então era um momento de Deus para a sua vida. Ele serviu a seu pai, serviu a Potifar e serviu na prisão como se estivesse servindo a quem? Como se estivesse servindo ao próprio Deus, em cada um desses lugares humildes e piores do que qualquer profissão que nós possamos imaginar. Então, ele aceitou a vocação temporária
com humildade, até que Deus lhe desse a vocação final. Um outro exemplo da Bíblia, Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. Isso é a vocação final. Mas antes disso, Deus chamou Moisés para ficar 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência do Egito. Depois poderíamos imaginar, Moisés está pronto. Ele pode agora libertar o povo de Israel. Deus diz não. Tem mais 40 anos cuidando de ovelhas e servindo o seu sogro Jetro. Mais 40. 80 anos de faculdade para finalmente poder servir a Deus, para guiar o seu povo na saída do Egito. Calvino cita esse tipo de vocação temporária, falando sobre o povo de Israel. Ele diz o seguinte: no Egito, foram eles forçados a trabalhos braçais, servis, que podiam sufocar todo o vigor do espírito, e assim, o pobre povo não tinha meios de aspirar a qualquer ciência liberal. Daí temos que concluir que aqueles que simplesmente seguem o que Deus ordena, jamais são destituídos da sua ajuda. Quando você cumpre a vocação de Deus para você agora, Deus vai ajudar você a cumprir essa vocação. Isso que Calvino está dizendo. E assim, que em todas as questões que excedem a nossa capacidade, esta oração em uso nos esteja para encorajar-nos. Aí ele vai citar uma oração. A oração que ele cita é uma oração de Agostinho. Qual é? Senhor, dá meios de fazer o que tu ordenas e ordenas o que queres que eu faça. Isso é a oração de Agostinho que Calvino cita aqui. À luz disso, André Bieler, nesse livro O Pensamento Econômico e Social de Calvino, diz: esta atitude espiritual não implica de modo algum em uma participação estática do homem na escolha de sua profissão. Requer simplesmente grande paciência quando esta escolha é modificada ou retardada por circunstâncias que excedem a nossa capacidade. Então, se pela providência de Deus, alguém não tem condições intelectuais no momento, ou condições físicas para um determinado tipo de trabalho, ou se as portas estão fechadas, você deve contentar-se com o que a providência de Deus reservou para você nesse momento. No entanto, se pela mesma providência as portas são abertas, você deve então, e tem a obrigação como um bom mordomo, de fazer o melhor uso dessas portas. Então não é uma acomodação, uma ociosidade, mas é um reconhecimento da soberania de Deus e paciência diante dessa soberania. Se Deus fecha as portas, você se cala e cumpre a sua função com alegria. Se Deus abre as portas, você vai com todo o ânimo e alegria e gratidão, aproveitando as oportunidades, porque Deus está chamando você por aquele caminho. Então, aquela atitude inquieta, que não aceita determinadas ocupações, que são mais humildes, aquela atitude de alguém que diz assim: eu acho que eu mereço coisa melhor para a minha vida, e às vezes nem está preparado para isso. Aquela atitude que diz: eu não posso aceitar esse tipo de profissão ou vocação nesse momento para a minha vida, ou eu acho que eu não mereço um salário tão baixo, eu não quero fazer isso ou aquilo, ou aquela atitude que faz essas coisas, mas com preguiça, com murmuração, é uma atitude que está se levantando contra a providência de Deus. E essa atitude não é uma atitude de alguém salvo. Então, amados irmãos, precisamos ter uma mudança de perspectiva quanto a isso. E ver que a nossa vocação, mesmo aquela vocação que nos é temporária, que às vezes é contrária ao nosso desejo natural, é um momento que Deus está nos chamando para servi-lo. Mesmo a vocação temporária é Deus nos tirando de uma posição, nos colocando em outra e dizendo: eu quero que tu me sirvas nesse mistério, agora. Então, o que nós podemos fazer
quando Deus está nos chamando para participarmos do seu trabalho, mesmo que seja um trabalho humilde. Devemos nos submeter a essa providência de Deus. E o que está por trás disso? Devemos lembrar, assim como Calvino e os puritanos, devemos relacionar essas coisas da perspectiva sobre o trabalho com a nossa teologia. Os puritanos, Calvino e os puritanos estavam relacionando a vida diária, por exemplo, o trabalho, como o Dr. Bick disse ontem, com a teologia. Não havia um abismo no mesmo, mas uma ligação profunda. Então pensemos um pouco. Deus Todo-Poderoso é o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Ele é o provedor, o sustentador de todo o universo. Ele é o Redentor que nos redimiu pelo sangue do seu Filho. Esse Deus, Criador, provedor e Redentor, o Deus triuno, é que nos chama, que nos une ao seu trabalho, para que o nosso trabalho resulte em sua glória. Perguntamos agora, se é assim, se é esse Deus tão grandioso e maravilhoso, que me faz unir ao trabalho dele para que isso resulte em sua glória, devo perguntar, como eu devo trabalhar? Como eu devo exercer a minha vocação? Com preguiça? Com murmuração? Com o coração chateado? Como uma criança cheia de birra, batendo os pés no chão? Como eu devo desenvolver a minha vocação? Amados, certamente não é com uma perspectiva mesquinha da ascensão social ou financeira. Precisamos ter uma visão do trabalho, da vocação, uma visão mais ampla. Uma visão que vá além dos nossos desejos, além dos nossos interesses. Uma visão que vá além da aparência. Uma visão que contemple a glória de Deus em todas as coisas. Permitam-me então ilustrar isso. Um dia, um senhor passou em lugar em que havia uma construção que estava em andamento. E ele viu ali alguns trabalhadores desenvolvendo o seu ofício. Ele chegou para o primeiro e disse: "Ei, o que você está fazendo?" E o homem disse: "Eu estou quebrando pedras." Então ele caminhou mais um pouco e foi até outro homem que estava responsável também ali de trabalhar naquele lugar, e ele perguntou: "Ei, você, o que está fazendo?" E o homem disse: "Eu estou fazendo argamassa para juntar as pedras." Ele seguiu um pouco e encontrou um homem coberto de lama, que estava empurrando um carrinho de mão, e ele perguntou ao homem, e o homem parou só um pouco para responder, com alegria, com orgulho: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Eu estou construindo uma catedral." Você percebe a diferença de perspectiva? Amados irmãos, seja qual for a sua vocação, eu vos pergunto nessa manhã, o que você está fazendo? Mulheres, muitas das quais, quando vão a algum lugar que tem que preencher uma ficha e tem uma pergunta: "Qual a sua profissão?" E elas ficam com vergonha de escrever dona de casa. Mas eu pergunto a você, o que você está fazendo quando está lavando os pratos, quando está cuidando dos seus filhos, trocando fraldas e lavando a roupa? Pastores, o que vocês estão fazendo quando estão no seu escritório, trabalhando, lendo, estudando? Estudantes, o que vocês estão fazendo quando estão se preparando para a faculdade, ou estão na faculdade, ou para algum tipo de concurso público? A resposta mais ampla, a resposta final deveria ser: eu estou glorificando a Deus. Vocês sabem, já ouviram falar do compositor Johann Sebastian Bach? No livro O Cristão e a Cultura, Michael Horton menciona isso, que Bach assinava suas composições com Soli Deo Glória. Amados irmãos,
nós devemos cumprir a nossa vocação diariamente, de tal forma que como se houvesse em cada obra nossa, em cada lavar de roupas, em cada capinar do quintal, em cada trabalho que nós executamos, só lhe deu glória. Amém.